Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Gente, pra gente assim sintonizar então, tem aí um mapinha pra gente se situar. Essa aula ela é uma aula introdutória então da carta de Paulo aos Coríntios. E aí, para quem não sabe, né, nós temos 2 cartas na nossa Bíblia, mas muito possivelmente foram escritas 4 cartas. Então eu fiz aí um cronograminha para a gente ver as visitas de Paulo aos Coríntios e as correspondências dele com a igreja, tá? Antes da gente entrar no nosso texto, propriamente dito, porque a gente vai ver o primeiro evento, que é a igreja, que é fundada na sua segunda viagem, quando ele está na Europa, lá em Atos 18, tá? Que a data é de 51, depois de Cristo. Depois Paulo deixa Corinto e vai a Éfeso, né, que está em Atos 18, já no ano 53. Aí Paulo faz uma visita constrangedora a Corinto, né, que é o que ele fala na segunda carta que a gente tem de Corinto na Bíblia. Aí a gente vê que Paulo escreve a carta perdida, que ele faz referência a essa carta em 1 Coríntios 5, mas que a gente não tem essa carta, né? Não temos, mas ele fala que já tinha escrito para eles antes, mas essa nós não temos. Depois, o relato negativo das famílias de Cloe e a carta de Corinto com perguntas, que é essa que a gente tem, 1 Coríntios, tá? Depois, Paulo escreve, né? A carta toda, porque aqui a gente vai ver como a divisão da carta ela é bem definida, é bem interessante, né? A gente vai ver o que acontece. Paulo envia Timóteo e Erasto a Coríntios no final de 56, isso está em 1 Coríntios 4, depois em Atos 19 também tem referência a essa visita. Aí tem a crise em Corinto, porque os judaizantes não aceita a autoridade apostólica de Paulo. Lembra que a gente falou bastante sobre eles em Gálatas, né? A turma que vai atrás, invalidando o apostolado, invalidando Paulo. Então, onde Paulo vai, esse povo vai atrás, né? Eles aparecem aqui em Corinto também. Principalmente na segunda carta, ele vai falar mais sobre eles. Aí Paulo escreve a carta pesarosa, né? Ele faz menção também dessa carta. E aí depois ele deixa Éfeso rumo a Troade e não consegue encontrar Tito lá, que é o que ele fala em 2 Coríntios 2. Aí Paulo encontra Tito, enfim, né, na Macedônia, e ouve que o pior já tinha passado em Corinto, que eles tinham aceito a repreensão, que as coisas tinham melhorado, e aí ele escreve a segunda carta que nós temos aqui. Então, né, seriam 4 cartas, mas na verdade nós só temos 2, né? E aí, Paulo visita, então, Corinto pela 3ª vez. Está lá em Atos 19, Atos 20 e também a menção em 2 Coríntios 13:1, que é mais ou menos 57. Então, a gente tem aí nesse todo aí 6 anos de história, mais ou menos, né? Paulo vai ter um relacionamento bem interessante com esses irmãos de Corinto. E aí, vamos ler, a gente vai ler só o primeiro capítulo do 1 ao 9, para a gente ilustrar melhor aquilo que a gente está falando, mas hoje, como é bem introdutório, a gente não vai ficar preso assim, a gente vai fazer uma leitura versículo a versículo, mas não tão apurada como a gente fez em outros textos, tá? Como a gente fez em Gálatas, até porque hoje o objetivo é a gente entender a cidade, o contexto, por que Paulo está falando o que ele está falando, pelo menos dar aquela pincelada por cima. Então, 1 Coríntios 1, de 1 ao 9. Quem achou, pode ler. Pode ler. Paulo é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes.
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E assim como os testemunhos de Cristo, tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, a gente vai ver aí, vamos falar primeiro da cidade, depois a gente vai falar de toda essa saudação aí que Paulo faz, né? Primeiro, eu fiz um mapinha aí, tá? Que eu sei que vocês gostam de mapinha. No verde aí não ficou muito legal, mas no branco também não ia ficar, porque a impressora é preto e branco, mas depois eu mando no WhatsApp a fotinho colorida. Porque aí tem um mapinha pequenininho e aí aqui pra gente entender. Porque Corinto, ela estava numa localização estratégica, tá? Ela era uma cidade portuária grega e grande centro comercial e muito rica. O que é importante a gente saber, né? E aí a gente vai indo e voltando aqui, tá? A Corinto grega, a antiga, ela foi totalmente destruída pelos romanos em 146 a.C., tá? Por quê? Porque se revoltaram contra o Império Romano, foram destruídos. Aí, em 44 a.C., Júlio César construiu a cidade como uma colônia romana. Então, diferente de outras cidades antigas, Corinto ela foi povoada por libertos romanos, ou seja, ex-escravos, soldados veteranos, gregos, judeus e comerciantes do mundo todo. Então, ela era uma sociedade, vamos dizer assim, de homens novos, né? Que enriqueceram rapidamente e que estavam num lugar assim de comércio. Ela ficava então aí, numa faixa estreita de terra, que é o istmo, né? Que eles falam, que ligava a Grécia continental à península do Peloponeso. E tinha 2 portos, tá? E ela controlava então Lequeu, a oeste, que olhava para a Itália, e Crencreia a leste, que olhava para a Ásia. Então, para evitar a perigosa navegação no sul da Grécia, os navios eram arrastados por terra sobre uma plataforma de pedra de um porto para o outro. E isso gerava uma quantidade maciça de dinheiro em taxas, de hospedagem e de comércio, né? Então, era o que movimentava. Nisso a gente tem o quê? Uma cultura extremamente cosmopolita. Não era uma cidade grande nos termos que a gente pensa hoje, mas para a antiguidade sim, era cerca de 80 mil habitantes. Né? Para nós hoje 80 mil habitantes é pouco, mas para aquela realidade era bastante. Pensando em volta, dava aí uns 110, 111 mil habitantes de toda a região em volta, né? Aí se você for ver no mapinha, em todo esse Golfo Cerônico, o Peloponeso, toda essa região. Então, era uma região em, assim, efervescência, né? E aí a gente tem outra coisa que também movimentava a cidade, que eram os Jogos Istmos, que era um mega evento esportivo que a cada 2 anos perderam importância só para as Olimpíadas.
Então, Paulo usa, se a gente for ver, muitas metáforas de corrida, de atletismo, por causa disso. Quem lia o que ele escrevia estava entendendo que fazia parte da rotina deles. É como a gente aqui em Araraquara falar de futebol, de ferroviária, enfim, porque faz parte da nossa realidade, está muito ligado. Então, ele usa muito isso. Por ser uma cidade de comerciantes ricos, né, que subiram na vida, e as pessoas eram obcecadas por quê? Por status, retórica, sabedoria humana e exibições públicas de poder. Né? Poderíamos dizer que era a burguesia daquele tempo? Sendo totalmente anacrônicos? Com certeza. Mas é mais ou menos essa ideia. Gente que chegou sem nada, que fez dinheiro, que conseguiu, e aí começa a questão de status, de poder. Eu tenho dinheiro, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Dependia do que se comercializava também. Então a gente tem... a gente vai ver um pluralismo religioso, e aqui o pluralismo religioso, ele vai tornar o ambiente da cidade, eu vou dizer assim, eu coloquei ambiente moral, né? Corinto, ela era famosa pela imoralidade sexual, pela idolatria e o culto a Deus Afrodite. E Paulo, então, ele funda uma igreja dentro dessa realidade. Né? Tá lá em Atos 18, narra Paulo plantando essa igreja. Quem vai para essa igreja? Os ex-pagãos, os convertidos de um histórico de pecado grave, tá? E aí vamos olhar para esse pluralismo religioso, então. O que tinha lá? Tinha o templo para deuses egípcios, Ísis, Serapis, deuses romanos, Apolo, Otávia, e uma sinagoga judaica. No topo lá do Acrocorinto, a montanha da cidade, ficava a templo da deusa do amor, Afrodite. O culto a essa deusa era uma experiência sensorial intensa, misturando religião com prazeres do corpo. Então, a forte presença desse culto em Corinto ajuda a explicar vários capítulos inteiros da primeira carta aos Coríntios, tá? Porque a gente vai ter, dentro desse contexto religioso, a prostituição sagrada. E aí, tem um historiador antigo, Estrabão, ele relata que o templo da deusa Afrodite, né, no topo lá do Acrocorinto, abrigava mais de 1000 escravas dedicadas que praticavam prostituição como forma de culto. Embora, né, os historiadores modernos debatem, né, se esse número não é um exagero, né, porque tinha muito isso na antiguidade, né, de exagerar, de ser um fruto da retórica, né, você aumenta para contar. O fato é que o impacto moral na cidade era inegável. O sexo comercializado era visto ali como um ato religioso legítimo. E era aquela ideia, como é que se sustentava o templo? Através da prostituição cultual, né? A pessoa ia lá, pagava pelo sexo e aquele dinheiro ia para o templo, né? Então, tudo girava em torno disso. É importante a gente pensar algumas coisas que talvez não fique muito claro para a gente. Aqui eu vou fugir do texto totalmente, tá? Que eu sei que às vezes vocês ficam procurando. Que aí o que acontece? A gente tem, na verdade, ali um dualismo filosófico próprio daquele tempo. Qual que era? O corpo é apenas matéria, ele é inferior, ele é prisão da alma, né? É o que toda a filosofia daquela época falava. Então, o que se fazia com o corpo não afetava o espírito. Essa era a crença de forma geral. Então, não tinha problema. Então, o que Paulo vem, então, vamos pensar, Paulo não, o cristianismo de forma geral, ele vem combater isso, ele vai falar, olha, o corpo é bom, porque foi Deus que criou. E é indissociável da vida espiritual, o pecado do corpo afeta a alma. Então, esse era o grande confronto e a grande diferença, vamos pensar assim, entre o que se pensava naquela realidade, não é que justifica-se o ato, mas o que? Era algo que naquela cultura fazia sentido, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, socorro, né? Mas qual que era a visão, basicamente, do sexo na antiguidade? O sexo era uma necessidade biológica. Era
um apetite natural. Como eu sinto fome, como eu sinto sede, eu precisava praticar o sexo. Então podia ser qualquer hora, qualquer lugar, enfim, né? Então, o que a gente entende aí, o cristianismo e também a cultura judaica vai entender que é um pouco diferente, que na verdade a ideia do casamento como união exclusiva, como o sexo dentro de um relacionamento monogâmico e não poliamores, né? Como agora também tem por aí. Mas a ideia de ser um para o outro e não, né? A gente vai ver que dentro dessa ideia então de Afrodite, da deusa do amor, o sexo ele passa a ter um lado ritualístico, de adoração. Ele é visto como uma forma de adorar uma deusa, ou um deus também, né? Então nesse sentido, quem praticava o ato buscava o quê? A bênção de Deus. Né? Se é isso, se é a deusa do amor, da fertilidade, tanto que as noivas pediam a bênção para a deusa, para que os seus parceiros sentissem atração por elas e elas fossem fecundas, que elas, né, tivessem filhos. Então era uma maneira de pedir a bênção para a deidade, né? Entrava num campo do sagrado. E aí Paulo vai combater isso, ele vai falar muito sobre isso no capítulo 6, que ele vai falar sobre a questão de se unir com a prostituta, de ser só um com ela, né? Então, você vê como que faz sentido tudo aquilo que ele escreve a partir do momento que você entende a cultura da cidade, né? Não tirar o texto fora do contexto para virar pretexto, né? E aí, nesse sentido também, a questão dele falar, por exemplo, do nosso corpo como santuário, como templo, porque acreditava-se que os deuses habitavam aqueles templos que estavam lá na montanha. Hoje a gente tem muito isso, a casa de Deus, também a gente sabe que Deus não mora aqui dentro, né? Aqui é o lugar que a gente se reúne para adorar a Deus, mas não é a casa de Deus no sentido de Deus ficar aqui, eu saio para fora, então Deus não vai comigo, né? Então essa ideia, né, de que, enfim, vamos lá, aí eu vou voltar aqui no texto, tá? Que é a resposta de Paulo do capítulo 6, né? Que eu já até antecipei, que os impulsos sexuais eram puramente biológicos, equivalia à fome, né? É por isso que Paulo ele confronta essa mentalidade de forma direta, né? Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, né? Então, ele pensando nessa ideia, existiam, por exemplo, quando ele vai trabalhar a questão da ceia, daquele que come mais, o que acontecia nos banquetes, né, fora da igreja? Banquete da alta sociedade de Corinto, né? O pessoal ia lá, comia. Aí não aguentava mais comer, ia lá fora, vomitava e voltava para comer mais. Tipo desse nível. Então, assim... Então, quando ele vai falar aquele que tem fome come em casa, porque vocês vão comer tudo e vão deixar aquele que não tem sem comer, porque era realmente um banquete a ceia do Senhor, né? Não era só um pãozinho, um suquinho. Então, também é um lanchinho. Um lanchinho, boa. Ele fala, hoje vai ter lanchinho. Hoje vai ter lanchinho, gostei. Então, para a gente até entender quais são os confrontos, e é interessante, depois, quando a gente chegar lá, eu quero trazer para vocês... por exemplo, quando Paulo ele fala sobre o amor em 1 Coríntios 13, ele está confrontando o que se entendia como amor também, através da deidade que amava. Que amor era esse? Né? Era um amor que era ciumento, um amor que não era paciente, enfim. Aí é bem interessante quando você estuda um pouquinho do histórico dos deuses gregos. Você vai ver que o que ele está falando, olha, vocês estão acostumados com esse Deus que é assim, que age dessa forma? Não, Deus verdadeiro não é assim. Então é interessante você ver que ele está confrontando as narrativas daquela realidade, né? Que eu sempre tenho falado, né? Nós estudamos recentemente o Sermão do Monte, nos domingos, e a gente estava falando sobre as narrativas, né, que o mundo tem e as narrativas que o reino de Deus tem, né, que ele coloca pra gente. Então, assim,
Quando a gente entende por que Paulo está conversando, ele está conversando com as narrativas do seu tempo, daquela realidade, né? De como as pessoas entendiam a adoração, de como as pessoas entendiam servir a Deus, que é a mesma coisa, né? De como elas entendiam como era viver. Mas vamos lá, a ideia do templo do Espírito Santo. Ele contrapõe aqui ao famoso e visível templo de pedra de Afrodite, né, que dominava o horizonte da cidade. Paulo ele faz uma revolução teológica para esses novos cristãos. Ele fala, né, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O santuário mudou de endereço. Não ficava mais no topo da montanha pagã, mas sim dentro de cada fiel. Então, sempre que ele escreve, ele vai confrontando. E aí é só para a gente ter uma ideia, porque a gente vai trabalhar, conforme a gente for entrando na carta, a gente vai vendo mais sobre isso, tá? Vamos olhar aí os versículos... Não, desculpa. Eu achei que eu tinha feito comentário, mas não fiz. Por que Paulo escreveu essa carta, né? Vamos lá, as motivações. Paulo, ele não adivinhou o que estava acontecendo. O que ele recebeu foram testemunhas oculares que viajaram de Corinto até ele para relatar o que estava acontecendo na igreja. O Espírito Santo não revelou para ele. Que pena, né? Vamos lá. A gente viu aí, né, os domésticos de Chloe. São pessoas ligadas a uma mulher chamada Chloe, procurando Paulo para denunciar que a igreja havia se dividido em facções partidárias. Então os membros brigavam para ver quem tinha o líder mais espiritual, né? Ou mais inteligente. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou de Jesus. E aí ia. Mas você vê que no fundo é um retrato da sociedade que eles estão vivendo, né? De facções, de prestígio, de honra. Porque eles procuravam dentro da igreja o que também? Se eu falar que eu sou de Paulo, eu tenho mais prestígio. Se eu falar que eu sou de Jesus, né? Então tem esse... Não, nada. Continua. Exatamente. A gente vê como que a cultura ela entra na igreja desde sempre. Aí tem rumores públicos de escândalo, né? Que ele vai tratar no capítulo 5. Então chegou aos ouvidos dele um caso chocante de imoralidade que nem mesmo os pagãos toleravam. Um membro da igreja mantinha um relacionamento incestuoso com a própria madrasta. E a igreja, em vez de se lamentar, estava orgulhosa da sua suposta tolerância e liberdade. A gente é progressista. Aí, outra coisa, os processos em tribunais pagãos, que ele vai tratar no capítulo 6, né? Irmãos da igreja que estavam processando uns aos outros na justiça pública de Corinto, expondo o nome de Cristo ao ridículo diante de juízes descrentes. Então, a própria igreja enviou então dúvidas para Paulo sobre temas práticos, pedindo conselho para ele, né? Num segundo momento, né, ele recebe também uma comitiva formada por Estéfanas, Fortunato e Acaio, que chegam a Éfeso, trazendo uma carta oficial dos próprios coríntios. Então, eles queriam que Paulo resolvesse esses dilemas práticos da convivência da igreja. E se você percebe exatamente onde, e dá para ver, né? A gente percebe exatamente na carta onde começam a resposta das cartas, né? Que está lá em 1 Coríntios 7:1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então primeiro ele vai resolver o que contaram para ele, depois ele vai responder as cartas, né? Então fica bem claro. Aí a gente pode ver quais são as questões que foram mandadas para ele. Perguntas sobre casamento e celibato, comida sacrificada a ídolos, o culto e a ceia do Senhor, os dons espirituais e a doutrina da ressurreição, né? Que aí a gente tem tratados muito importantes de orientação para essa igreja que servem para nós até hoje, né? Do culto, da ceia, da ressurreição, enfim, né? E aí a estrutura por cima, a gente vai ver que a carta pode ser dividida em 5 grandes blocos, né? De problemas e respostas. A gente vai ver do 1 ao 4 as divisões, que são os membros divididos em facções partidárias, seguindo líderes humanos.
Depois do 5 ao 7, a questão da imoralidade, ele vai tratar o caso de incesto, os processos judiciais entre os irmãos e dúvidas sobre casamento. Do 8 ao 10, ele vai falar sobre a liberdade cristã, que é a discussão sobre comer carne sacrificada a ídolos e o respeito aos fracos na fé. São 6, não são 5 não, Gisele. Eu falei, ué, não estou sabendo contar. Dos capítulos 11 a 14, a questão do culto público, então a desordem na ceia do Senhor e o uso egoísta dos dons espirituais. E vê que ele deixa claro, né, na introdução aí, no versículo 7, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor seja revelado. É uma igreja que recebeu vários dons. E aí, o que estava fazendo com esses dons, né? No capítulo 15, que é a ressurreição, que é a defesa teológica da ressurreição física de Cristo e dos crentes, que é muito importante, por isso que ele vai trabalhar tanto essa questão do corpo físico, né, como algo bom, que é algo que o próprio Deus vai redimir e restaurar, que não vai morrer, porque a crença também era que assim, morreu esse corpo físico aqui, ele deixa de existir, ele apodrece, né? E que só a alma, né, e a mente sobrevive para a eternidade. Então ele vem confrontar isso, para a gente é muito caro. Não, de fato são 5 temas principais, porque o encerramento não inclui, né? Que as orientações sobre ofertas, as saudações finais, né? O salve que Paulo sempre dá para todo mundo. Então a gente vê que Paulo escreveu para fazer uma intervenção pastoral urgente, né? Então a igreja de Corinto, ela se achava extremamente espiritual, por causa dos seus dons, por causa do seu conhecimento, mas Paulo escreve para provar que eles eram, na verdade, espiritualmente imaturos e carnais. Então o propósito da carta é alinhar o comportamento prático daqueles cristãos com a teologia da cruz. Então, vocês se dizem cristãos, como cristãos vocês têm que viver assim, 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 né? Então, essa é a nossa introdução. Gente, alguém quer perguntar, comentar alguma coisa, fique à vontade. Hoje temos tempo, essa aula é mais curtinha e depois a gente vai estudando trechos, como a gente tem feito, ver um trecho que é o mesmo tema, e aí a gente vai nas próximas aulas estudando. Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!